Vamos lá. A gente estava falando, né? O último assunto que a gente abordou, a gente falou sobre as sinalizações, sobre as placas de emergência, né? E aí, a gente comentou também sobre as normas de procedimento técnico, né? O que são essas normas de procedimento técnico? Só fechar a porta aqui. Essas normas de procedimento técnico, né, que a gente comentou, são as normas criadas pelo Corpo de Bombeiro. Então, em cada estado, né, a gente vai ter uma norma, a gente vai ter uma norma referente para cada estado. Então, em São Paulo é uma, em Minas é outra, no Rio Grande do Sul é uma, Paraná é outra. Às vezes, elas têm alguma similaridade entre elas, porém, pode ter alguma diferença entre essas normas, tá? Mas, no geral, elas são parecidas. O que pode distinguir é a numeração delas, né? E algumas exigências, algumas definições. Então, quando a gente olha aqui para essa NT, né, as NPTs, dentro delas, a gente tem as NBRs, né, que são as normas técnicas. Essas normas, né, elas são normas brasileiras, desenvolvidas pela BNT, e elas são normativas que falam para a gente como fazer, né? Como proceder em determinadas construções, determinadas pavimentações, determinadas estruturas, ele vai mostrar para a gente como a gente pode estar fazendo isso daí. E aí, aqui, a gente falou das exigências gerais, né, de segurança contra incêndio. A gente também falou das saídas de emergências, extintores de incêndio, né? Hoje a gente vai falar de sistema de hidrantes e mangotinhos. Então, vamos supor que você quer saber lá como que como tem que ser os sistemas de hidrantes e mangotinhos dentro da sua indústria, né? Dentro do local onde você vai fazer. Então, a gente tem que olhar a NPT 05. Por que NPT 05? Porque quem vai fazer a vistoria daquele local é o corpo de bombeiro. Então, ele que vai dar esse aval. Então a gente tem que, né, olhar para essa NPT e olhar as NRs, né? O que são as NRs? São as normas regulamentadoras. Essas normas regulamentadoras são normas de cunho obrigatório. Então, se a atividade da sua empresa abrange alguma norma regulamentatória daquela atividade, a gente também tem que estar a par disso, né? Tem que prestar atenção nisso para a gente não deixar nenhuma norma e nenhuma abrangência de fora. Então, sistemas de hidrantes e mangotinhos, a gente vai dar uma olhada nisso. O sistema de detecção e alarme de incêndio, que é uma forma de detecção. A iluminação de emergência, né? Sinalização contra incêndio e pânico. A brigada de incêndio, né? Que é hoje um dos temas. A gente vai ver que aqui eu peguei como exemplo, é do estado do Paraná. Então, ela não vai ser a número 9, lá ela é a número 22, só para a gente ver um exemplo de como ela funciona aí. Então, produtos de chuveiro, né, proteção de chuveiro, proteção de estrutura, sistema de chuveiro e outros as NPTs. E aí a gente falou da saída de emergências, né, que são locais, né, onde as pessoas são caminhos planejados, onde as pessoas têm que ter a facilidade para saírem do local, né, e todos os ocupantes, todas as pessoas, toda a população daquele local tem que sair com facilidade, seja pessoas que têm dificuldade de locomoção ou não, seja por meio de escada, por meio de rampas, então, em qualquer local que ela tiver, em qualquer ambiente que ela tiver, ela consegue ter uma saída rápida, né? E aí a gente viu também que o que precisa ter para essas saídas, né? Então a gente tem que ter acessibilidade, a gente tem que ter sinalização, se a gente não conhece o local, a gente precisa saber por onde ir, né? Quais são os caminhos principais. A gente precisa ter uma dimensão adequada, porque às vezes a pessoa não vai morrer pelo sinistro que aconteceu ali,
ou não vai machucar pelo sinistro que aconteceu, porém, no deslocamento ali para sair, ela pode ser pisoteada, ela pode vir sofrer uma queda, uma fratura, né, por causa da dimensão inadequada, ou seja, você tem um grande volume de pessoas para um pequeno espaço. Dimensão adequada dos corredores, das portas, né, para ter um fluxo contínuo de pessoas e aí não interromper aquela passagem. A iluminação de emergência, né, se for interrompida a iluminação normal, a gente precisa de uma iluminação de emergência, e proteção contra fogo, a gente já falou em outras aulas das portas contra fogo, que geralmente fica entre as escadas, né, e os andares, para o fogo em si não passar de um local para o outro, porque a gente viu como o fogo, né, passa de um ambiente para o outro, né, através de convecção, radiação, né, condução. Também vimos as normas, né, de saída de emergência, as normativas, então que ela tem que ter dimensão, sinalização, fácil acesso, né, fácil abertura, iluminação de emergência. Então, aqui a gente tem essa norma, né? As normas, pessoal, as normas de cunho obrigatório são as NR, são normas regulamentadoras. Quais são as normas regulamentadoras? São as normas do Ministério do Trabalho. Então, NR1, NR2, NR3, NR4, são normas regulamentadoras. Essas normas, elas são de cunho obrigatório. Falando novamente. Agora, vamos supor que eu tenho essa NBR aqui 10898. Ela não é de cunho obrigatório, desde que ela não esteja citada em nenhuma NR ou que nenhum outro órgão, né, ou essas outras aqui, né, as NPT, chame elas. Então, vamos supor que a NPT aqui do Corpo de Bombeiro, para sinalizações, né, de segurança, exija que seja conforme essa norma. Aí é obrigatório. Aí ela passa a ser de cunho obrigatório. E por que, né, que um profissional, se uma norma não é de cunho obrigatório, por que um profissional ele vai preferir seguir uma norma do que fazer algo que não é obrigatório, né? Ah, por que eu vou seguir essa norma? Essa norma não é obrigatória, eu posso fazer da forma que eu quiser. A norma, pessoal, ela respalda o profissional, ela dá uma diretriz, ela orienta, né? Então, vamos supor que você fez tudo conforme a essa NBR aqui, né? Você fez a iluminação de emergência, você seguiu a norma e na hora de um sinistro, as luzes de emergência não funcionaram. E aí, eles vão atrás de quem? Das pessoas que fizeram a sinalização de emergência, da iluminação de emergência. E aí, você tem que mostrar como você fez, como que foi feito, né? Então, se a gente está lá, olha, foi feito como a norma, tem como comprovar. Então, se você fez como a normativa, né, como a ANBR ou uma outra norma internacional, desde que possa, que não seja exigido legalmente, você tem um respaldo técnico, você tem algo que te dá uma garantia ali, né? Você consegue mostrar a integridade do seu projeto. Isso são vários outros ramos também, na engenharia civil, na engenharia mecânica, na parte técnica de implementação elétrica. Então, a gente consegue, seguindo uma norma, fazer padronizado e ter, né, esse respaldo técnico do nosso serviço. Então, se algo vier a dar errado, e para não dar errado também, a gente se ter essa orientação, né? A gente ter um norte aí. Então, é sempre bom estar ligado nessas normas. Como técnicos de segurança do trabalho, vocês vão trabalhar sempre com normas, principalmente as NRs do Ministério do Trabalho, porque eles estão sempre cobrando, somos fiscalizados, o pessoal tem que ter treinamento, a empresa tem que estar regulamentada, então, caso não esteja, alguns casos elas recebem multas, né? Então, tem que estar bem atento a isso daí. Então, os tipos de sinalização, né? Proibição, alerta, orientação de equipamentos.
Isso daqui também é exigido, né? Então, a norma que a gente tem que seguir é a NR26. Então, a NR26 é uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, ela é de cunho obrigatório. Então, se na sua empresa, na empresa que você trabalha, na empresa que você presta serviço, tem alguma dessas atividades, é obrigatório ter essas placas, é obrigatório ter a placa de prevenção de incidente, é obrigatório ter qualquer uma dessas placas aqui, de alerta, de orientação. Por que que ela é obrigatória? Por causa dessa norma aqui, da NR26, tá? E aí, dentro da NR26, ela chama, né, a NBR das cores, que é a 7195. Então, essa NBR aqui não é obrigatória. Então, por exemplo, eu tenho uma, ela não é obrigatória, mas a partir do momento que a NR26 faz menção a ela, ela vira de cunho obrigatório, tá? Então, aí tem as cores aplicadas para cada equipamento, então vermelho, laranja, né? E aí o formato das placas, que a gente viu também, as imagens, né, dos extintores, abrigos de hidrante, os extintores, comando de manual de incêndio, comando de alarme de incêndio, alarme sonoro. Então, a gente tem a placa, né, e a cor. Por que a cor vermelha, né? Equipamento de proteção e combate a incêndio. Quem que definiu essa cor? A NR26 através da NBR 7195. Laranja, né? Usado em partes móveis perigosas de máquinas e equipamentos. Amarelo, usado para identificar aviso de advertência, né? Então, cuidado, aquelas linhas no chão, né? Para não passar. Então, cada cor aí vai ter uma, um significado, né? Os das saídas, que a gente viu. E aqui, ó, a NPT 20, né? 020, é da sinalização de emergência. Então, ele vai vir falando das cores, ele vai vir falando de onde tem que ter, onde tem que ser pregado, né? Essas placas. Então, a capacidade, ó, aqui tem um exemplo, a capacidade de quantidade de pessoas, né? O que tem que conter nessas placas e as dimensões. As posições, né? Então, qual saída, térreo, né? A posição tem que ter a altura, os extintores, a altura que ele tem que estar, as placas que tem que ter. Então, o código de proteção ou o combate a incêndio são vermelhas, né? Então, isso aqui a gente viu tudo. Beleza. Continuando, a gente vai para a aula 3. E aí, pessoal, a gente tem 3 tipos de brigada. Quando a gente fala que a gente tem 3 tipos de brigada, é porque a gente pode ter objetivos diferentes. Quando a gente tem, lá numa empresa, que a gente tem uma brigada de incêndio, quem faz parte da brigada de incêndio pode fazer parte das outras brigadas, ou fazer parte das outras brigadas, ou ser uma brigada só com uma brigada só que eles têm, como que eu posso dizer, a função das 3, né? Porque para a gente não ter 3 brigadas, a gente vai ter uma, e todos eles vão os mesmos objetivos, não objetivo que eu quero falar. Eles vão desempenhar as mesmas funções, né? As 3 numa só que para eles desempenhar essas funções, eles vão ter que ter os treinamentos adequados para cada uma delas. Então, aqui, ó, a gente está falando que as brigadas, né, são equipes organizadas que são para lidar com situações de sinistros ou situações de emergências, né? Então, quando a gente fala situações de emergência e sinistro, é tanto contra pessoas, tanto para patrimônio, né? Lógico que as pessoas são mais importantes, mas a gente também não quer que o patrimônio, né, as instalações peguem fogo, venham se destruir.
Então, a gente tem a brigada de incêndio, a brigada de abandono, né, ou de fuga, e as brigadas de emergência. Cada uma delas vai ter uma função. Então, a brigada de incêndio, o que é a função dela? Combater princípios de incêndio e evacuar pessoas em segurança. Quando a gente fala princípios de incêndio, pessoal, uma brigada de incêndio, ela não apaga o incêndio em si, já. Ela vai apagar só o princípio de incêndio, porque quem faz o combate a incêndio é o corpo de bombeiro, são pessoas geralmente treinadas. Então, por isso que a gente usa os hidrantes, a gente usa... Nossa, hoje minha cabeça está ruim demais. A gente usa... Gente, como que chama? Esqueci o nome agora. A gente usa todos os aparatos, né, todos os de proteção coletiva, para fazer apagar esse princípio de incêndio, né? Então, quem faz a extinção do incêndio mesmo é as pessoas preparadas para isso. Extintores aqui é a palavra. Então, a gente utiliza os extintores e os hidrantes para fazer isso. Então, é para princípio de incêndio. Lembra que a diferença entre o princípio de incêndio e incêndio? Um princípio de incêndio é algo menor, é algo controlável. Um incêndio já é o fogo em altas proporções descontrolado, né? Então, uso de extintores, técnicas de evacuação, né? Aqui a gente pode prestar primeiro socorro só se tiver treinamento. Se não tiver treinamento, a gente não aplica primeiro socorros. Então, a gente vai ter o treinamento de combate a incêndio, identificação de risco, né? Uso de equipamentos para o combate e práticas de evacuação. Então, o que geralmente as empresas fazem, né? As pessoas que são da brigada, elas passam por esse treinamento. Então, contratam-se outras empresas de consultoria, essas empresas de consultoria vão para a sede da empresa em si e prestam um treinamento, um serviço, né, para aqueles funcionários que vão fazer parte da brigada. Então, naquele dia, ou naqueles dias, né, eles vão passar por aqueles treinamentos. Então, qual que são os treinamentos? Se tiver um incêndio, como você vai combater? Todos aqueles aspectos que a gente viu aqui, o que é o fogo, como que combate o fogo, qual que é o triângulo do fogo, quais são as classes, né, de extintores, como que você faz o combate, tudo aquilo eles veem e depois eles passam para a parte prática, né, que a gente fala que são simulados, né, então eles utilizam o extintor, eles utilizam os hidrantes, né, porque caso venha ocorrer alguma coisa ali, eles consigam responder. Depois da brigada de abandono, a função exclusiva dela é abandonar a área, é conduzir as pessoas para saídas de emergência em situação de perigo. Então, vamos supor que eu tenho uma brigada de abandono e uma brigada de incêndio. A brigada de abandono não vai lá combater um incêndio, ela vai simplesmente, né, entre aspas, que não é simples assim, no desespero, ela vai conduzir, né, as pessoas para fora do ambiente pelo caminho específico, né? Então, ele vai guiar, ele vai organizar, ele vai tentar manter as pessoas calmas, né? E aí vai ter as rotas de emergência, de evacuação. Quando tem grandes empresas, grandes mineradoras, né, sempre tem os pontos de encontro e as rotas de abandono, e as rotas de fuga, né, as rotas de abandono. Por quê? Por causa das barragens, por causa que pode vir a acontecer grandes sinistros ali, né, que as pessoas precisam sair da área, elas precisam sair do local rápido. Ou quando trabalham com produtos químicos, né, e a pessoa precisa sair do local rápido. Oi, Florence. Nesses momentos de evacuação sempre tem uns pontos de encontro, né, para estar tirando essas pessoas dos locais. Isso, sempre tem os pontos de encontro, que são locais mais perto. Então, por exemplo, como algumas áreas industriais são muito grandes, né? Então, às vezes, você tem os pontos de encontro. Por que tem esses pontos de encontro? Para fazer contagem de funcionários, contagem do pessoal, e aí sempre tem os responsáveis das áreas, né? E dali as pessoas serem conduzidas para fora mesmo, né? Senão cada um ia para uma direção. Aí tem esses pontos de encontro mesmo.
principalmente em empresas maiores. E são realizados simulados. Tem a periodicidade, depende de cada empresa, cada uma define um, mas sempre os funcionários têm que ter em treinamento também, porque tem os avisos sonoros, né? Tem cada lugar tem uma prática, né? Mas para todo mundo estar atento aí. E aí depois a gente tem as brigadas de emergência, né? As brigadas de emergência, elas são de risco total, específico, risco total. Como que a gente pode falar, né? É para abandono de local, ela vai prestar um primeiro socorro, é para vazamento de algum produto. Então, por exemplo, tem local que faz refrigeração por amônia, né? E aí, vamos supor que aquele fluido vazou, né? A amônia é um produto altamente tóxico, né? A gente não pode inalar ele porque ele causa queimaduras, ele não, a gente não pode ter contato com ele. Então, vamos supor que no local tem uma brigada de incêndio. E aí, nessa brigada de incêndio, as únicas pessoas que podem lá fazer essa parte da amônia com os produtos são as pessoas treinadas. Nesse caso, quem faz é, por exemplo, nesse caso, são mecânicos, são pessoal que trabalha com a parte de utilidade. Então, nem todo mundo que está dentro de uma brigada de incêndio, numa brigada de emergência, é apto para realizar todos os tipos de atividades ou todos os tipos de combate. Então, por exemplo, o cara participa da brigada de incêndio, né? E aí aconteceu uma emergência, um sinistro, que era o vazamento, que aí seria a responsabilidade de uma brigada de emergências em si. Ele não pode ir lá, ele não pode ir lá fazer esse salvamento, ou fazer essa contenção de vazamento. Quando ele passa por esses treinamentos, a primeira coisa que se fala e que é passado, quando você vai socorrer uma vítima ou fazer a contenção de algo, a gente não pode, uma vítima, a pessoa que vai salvar, se tornar outra vítima. Então, a segurança do socorrista, do brigadista, é em primeiro lugar. Então, se você não é apto para desenvolver aquela atividade, se o local não está seguro, se não tem como você chegar naquele ambiente, né? Porque tem eletricidade, porque tem vazamento, porque não tem equipamento adequado, não vá. Porque em vez de ter só uma vítima, pode ter duas. E aí, às vezes, não tem ninguém lá naquele local, a gente acha que tem, por isso que precisa da contagem, por isso que precisa das simulações, né? Então, é importante a gente ter a noção desses locais. Sim, tem as máscaras, mas a Florence falou que em alguns lugares tem máscara de fuga, mas nem todas, mas não tem para todos os funcionários, dependendo da indústria. Eu não sei qual o exemplo que você está dando aí. Por exemplo, na de amônia, ele tem a máscara só para o funcionário que vai fazer a contenção. Para os outros funcionários, eles têm que ir contra o vento, porque a amônia ela vai, né, em direção ao vento. Então tem aparelho, tem birutas, né? Então você olha para onde o vento está indo e você vai ao contrário. E aí o pessoal que vai fazer a contenção tem que pôr o equipamento, essas máscaras. E aí tem um aparelhinho que mede também, que é a porcentagem de amônia concentrado no ar. Então, se tiver um nível muito alto dentro da fábrica ou em qualquer lugar, as pessoas não ficam lá. O cheiro também é muito forte, mas algumas pessoas já se acostumaram tanto com o cheiro que você não sente. Então, por isso que a gente precisa desses aparelhos. E alguns lugares realmente tem, mas eu não sei a quantidade e a obrigatoriedade também, dependendo do setor. Então, vamos lá. Então, a gente tem esses três tipos de brigada. Então, pessoal, quando a gente fala aqui da brigada de incêndio, é tudo que a gente viu até aqui, tá? Eu vou dar uma. E a de emergência é o que engloba tudo, tá? Eu vou dar uma ênfase hoje na de abandono, que aí ela fala especificamente do abandono de área. Esse material não é meu, tá? Não foi eu que criei ele.
Esses outros que eu estou passando para vocês, foi eu que produzi eles. Esse aqui não é meu. Então, vocês vão ver a diferença dos slides aí. Então, a brigada de abandono, né? Então, a brigada de abandono é o quê? Sair do local, a gente sair de uma área. Quando acontece algum sinistro, alguma coisa assim, pessoal, o que é mais difícil da gente lidar é com o desespero e a desorientação das pessoas. Então, quando alguém vai ser brigadista ou vai participar vai ser brigadista na empresa, ela tem que ter ela tem que ter condições de desempenhar aquela função. Porque se ela vai ser um brigadista e no meio daquilo lá ela não conseguir desempenhar a função, ela ser mais um desesperado no meio de todo mundo, ela não pode ser, ela não entra ali. Então, por isso que a gente. E tem que ter pessoais de todas as áreas. Tem que ter pessoal do administrativo, tem que ter pessoal da produção, tem que ter pessoal da manutenção, da elétrica, porque todos os setores têm que ter envolvido. Se o sinistro acontecer na área da produção, eu tenho brigadistas ali. Se acontecer na área da administração, eu tenho pessoas preparadas, né, para responder aquela emergência. E além disso, se a empresa troca turno, em todos os turnos tem que ter. Então, os treinamentos têm que capacitar todo mundo, todas as pessoas, né? Todas as pessoas que vão ser da brigada. Ah, e como eu sei quantas pessoas eu preciso na brigada? Eu vou mostrar para vocês o documento, que é a NPT, né? Então, lá fala para a gente quantas pessoas, né? Quantos brigadistas a gente tem que ter em cada local. Então, aqui, a brigada de abandono, né, é para tirar as pessoas o mais rápido possível, né, e de forma segura, e colocar elas num ambiente seguro. Então, não é somente retirar elas, elas têm que ficar de forma segura também, né? Então, o procedimento de você tirar ela de um local e levar para o outro é o abandono de local, você passar por uma rota de fuga, né? Quando a gente está indo ali para Tapira, né, a gente, na estrada, não sei se vocês já perceberam, que tem as placas que falam área sujeita a inundação. Aí tem as placas falando da rota de fuga, da rota de abandono lá, caso ocorra inundação. Por quê? Né? Porque a gente não está dentro da empresa, a gente não está naquele local. Então, caso ocorra alguma coisa, né? Ele vem ele vem mostrar para a gente o caminho a seguir, né? Só um minuto, Silêncio, que eu já leio aqui o que você mandou. Não, qualquer pessoa da brigada pode acionar o corpo de bombeiro. E não necessariamente o pessoal da brigada, mas geralmente quem é responsável por acionar o corpo de bombeiro é alguém da brigada de incêndio, ou da brigada de emergência, ou qualquer um deles. Porque primeiro faz o atendimento, né? Vamos supor que o atendimento a uma vítima. Quem faz primeiro o atendimento e chama a emergência. Mas qualquer pessoa pode acionar a emergência, não tem problema. Mas geralmente é o pessoal da brigada mesmo que faz a avaliação, né? E chama o corpo de bombeiro. Não precisa ser o técnico, o próprio brigadista pode chamar. Não sei se ficou claro, qualquer coisa pode falar aí, tá? Pessoal, não sei se vocês viram a pergunta dela, ela perguntou quem que é o responsável por acionar o corpo de bombeiro, né? Aí eu estou falando aqui para ela que geralmente quem é responsável por acionar o corpo de bombeiro são os brigadistas. Por que são os brigadistas? Porque eles estão treinados, né, para ver, para olhar a área, né, para fazer uma avaliação para ver se realmente precisa chamar o corpo de bombeiro. Mas vamos supor que tem uma emergência lá e você viu que precisa de chamar, você não vai ficar esperando um brigadista chamar, você pode realmente chamar, mas não é somente o técnico que conduz, não. A outra pessoa pode chamar sim, não tem problema. Por exemplo, vou dar um exemplo aí.
tá pegando fogo, né, em algo, às vezes é específico ali, está controlado. Às vezes não precisa chamar o corpo de bombeiro que a própria brigada consegue. Mas outro caso também, vou dar o exemplo da amônia. Vazou a amônia, né? A gente sente o cheiro muito forte. Às vezes não tem necessidade de chamar o corpo de bombeiro, a própria equipe, né, interna consegue sanar aquele problema, mas às vezes precisa chamar. E aí os próprios brigadistas que vão chamar o corpo de bombeiro nesse caso. Agora vamos supor, teve uma explosão num botijão de gás GLP dentro da empresa. E aí qualquer um vai chamar o corpo de bombeiro, porque é algo que passou além de uma emergência muito alta, né? Foi um sinistro, um incidente muito grande. Então, isso vai muito da atividade, do que está ocorrendo, mas não fica só para o técnico, não. E aí, a gente tem dois tipos de abandono, o orientado e o coordenado. A diferença entre eles, pessoal, é a forma que ele ocorre. O orientado é aquele que você vai ter pessoas te orientando. Sabe quando a gente vai em show ou a gente vai em algum local e sempre tem umas pessoas orientando a gente? Ah, vira à esquerda, vira à direita, é por ali. Ou tem seguranças parados, né, no corredor, que é por onde as pessoas devem passar. Esse essas pessoas que vão orientar. Então, eu vou orientar, né, por onde que vou passar, por onde que a pessoa vai passar. Então, a população não conhece o local, e aí eu vou orientar por onde ela vai passar. Então, onde a gente pode citar, né? Reuniões, lojas, departamentos, shoppings, né? Então, o que acontece? Eu não vou fazer uma fila de pessoas para essas pessoas me seguirem. Eu vou orientar elas. Então, os seguranças, os funcionários, as pessoas que trabalham ali vão orientar por onde ir, né? Porque são locais muito amplos ou locais muito grandes. Então, esse daqui é o abandono orientado. O abandono coordenado é aquele que a pessoa é treinada para conduzir a população, né, os membros daquele local, para um outro para o local de seguro, né? Então, durante uma situação de emergência, ele vai conduzir aquelas pessoas para um outro local. Ele realmente vai lá e fala assim: me segue, vamos para tal local, vamos indo. Ele não vai orientar. Então, são locais fixos, né? São locais menores, e geralmente onde as pessoas que estão ali também são fixas, né? O brigadista, quem quiser ser brigadista, pode ser voluntário. Não, a empresa não precisa citar, não. Se você quiser ser brigadista, você pode ser. Agora, por exemplo, eu quero ser. Eles me chamaram para ser brigadista. Não é obrigado, gente. O brigadista, a pessoa não é obrigado. É sempre voluntário. Você não é obrigado a exercer. Ninguém é obrigado a ser brigadista. Vamos supor que eles te chamaram para ser brigadista e, por exemplo, a pessoa é muito ansiosa, né? E aí, a pessoa muito ansiosa, às vezes, tem gente que consegue, tem gente que não consegue. E aí a pessoa fala assim: não, eu não quero porque eu sou muito ansiosa, ou às vezes você nem precisa dar uma justificativa. Mas ninguém é obrigado a ser brigadista, não. Na empresa que eu já trabalhei, logo quando eu entrei, eu fui brigadista. Me chamaram, eu não fui, não foi eu que dei meu nome, eles perguntaram, eu falei que poderia, mas foi algo, não foi obrigatório, não é obrigatório, eles não podem nos obrigar, é sempre voluntário. Eles podem indicar alguns nomes, mas eles não podem obrigar ninguém a ser, não. Beleza? Que é diferente da CIPA, né? A CIPA, que é a comissão lá interna, aí a empresa tem as indicações delas, da parte da empresa, e tem a indicação dos funcionários. Aí é por votação, aí você elege. O, o brigadista não, é por quantidade de funcionários, né? E pela função da empresa, e não é obrigatório. Vamos revisar alguns assuntos aqui, né? Então, a brigada de abandono. Florência, quem perguntou foi a Carla, ficou claro? Qualquer coisa pode me perguntar, tá?
Então, o grupo de funcionários, beleza, então, qualquer coisa para mandar aí, tá, gente? Então, um grupo de funcionários estrategicamente localizados, né? Então, para tirar essas pessoas dali. E a gente tem um plano de abandono, pessoal. Não é simplesmente, vou sair para qualquer lugar e vou fazer de qualquer forma. Então, esse plano de abandono são ações em conjuntos, né, para que a brigada ela consiga retirar as pessoas dali da forma mais rápida e melhor. Então, igual a gente estava falando das empresas grandes aí, das mineradoras, que é o que eu tenho mais como exemplo, tem um plano. Elas têm aqueles locais ali, e daqueles locais ali, dos pontos de encontro de cada setor, depois tem como aquelas pessoas vão sair dali e ir para fora, porque geralmente você entrar dentro da empresa é por ônibus, por carro, por outras locomoções, né? Então, você precisa de uma forma rápida para tirar essas pessoas dali. Então, tem que ter um plano, né? E tem que ter um simulado para que isso ocorra. Para que eu preciso do simulado? Para eu saber quanto tempo as pessoas levam, se as pessoas levam a sério quando tem realmente esse simulado, porque às vezes a pessoa escuta o sinal sonoro e não sai da sua atividade, ela fica lá no escritório, na função que ela está executando, e deixa o pau moendo, não tá nem aí, né? Então, precisa fazer o simulado para ver se realmente é eficaz o plano que ela traçou para as pessoas saírem daquele ambiente. Então, um ponto de reunião de concentração, né? Então, é um local previamente seguro, então, onde todos vão se reunir, e geralmente nesses locais fazem contagem de funcionários. Então, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava, a portaria tinha um controle de quantas pessoas estavam na fábrica naquele dia. Então, vamos supor que naquele dia tinha 60 pessoas internas lá, e a gente teve um vazamento vazamento de amônia, a gente tinha, os brigadistas eram responsáveis por levar todo mundo para fora, ir para o ponto mais longe do ponto de vazamento, tinha que olhar a direção do vento pelas birutas, então eu vou para a direção contrária, e quando eu vou para a direção contrária, a gente faz filas, é mais fácil de contar, filas de colaboradores de 10 ou em 10, né? Porque você tem controle e conta quantas pessoas que tem. E aí você pergunta para a portaria quantas pessoas que tinha na fábrica. E ela te fala: tem 60, contei 59, cadê a outra pessoa? Está dentro da fábrica? Se perdeu, saiu. Então você precisa saber onde está todo mundo. Porque aí o que vai fazer? A gente vai fazer uma busca dessa outra pessoa. Ou seja, eu não vou pôr ninguém em risco, ninguém da brigada vai entrar dentro da fábrica ou colocar em situação de risco por aquele motivo, né? Se não tem algum motivo específico. Aí vazou a amônia, qualquer brigadista pode ir lá dentro? Não. Quem vai lá dentro é quem tem um treinamento para amônia, quem consegue colocar o equipamento, porque ainda o equipamento de amônia, ainda tem um equipamento específico para colocar o equipamento, para colocar a máscara, para se portar. Então, cada pessoa tem que ter o equipamento específico, tem que ter o treinamento específico. A brigada de incêndio, né, que a gente falou, que é funcionar diversos setores para combate ao fogo, né? O alarme de incêndio. O alarme de incêndio, pessoal, é aquele vermelhinho, né, que a gente quebra o vidro e puxa ele, e aí ele aciona o alarme sonoro. Geralmente não, nas empresas tem um painel que na hora que você aciona esse alarme, ele mostra para a gente onde esse alarme foi acionado. Então, vamos supor que eu tenho uma planta e eu acionei um alarme lá na caldeira. Então, aonde que tem a sinalização lá, eu vou mostrar que esse alarme foi acionado lá na caldeira. O incêndio começou lá no administrativo. Se foi acionado o alarme no administrativo, vai mostrar para a gente aonde que foi acionado. Os treinamentos, esses treinamentos de brigada são periódicos, eles são anuais. Então, por exemplo, eu fiz o treinamento em agosto, não, foi em setembro, mais ou menos. Se eu não fizesse em setembro esse ano novamente, eu não poderia ser mais brigadista.
eu perco a minha funcionalidade. Por quê? São treinamentos periódicos. Por quê? A gente não exerce todo dia para ficar apagando fogo. A gente não faz socorro, a gente não socorre as pessoas, né, todos os dias. Então, esse treinamento tem que ser periódico. E o que as empresas fazem muito? Elas fazem os simulados, né? Então, vou fazer um simulado de acidente de trabalho. Então, eu faço um simulado de acidente de trabalho e vou simularizar o socorrista. E em empresas maiores, pessoal, geralmente tem as próprias ambulâncias e os próprios socorristas, né? O médico, o enfermeiro, né? A própria ambulância. Eu sei que empresas maiores já têm esse separado. Por quê? A probabilidade de acontecer um acidente é maior. E em empresas menores, não tem. Então, quem faz esse socorro, esse primeiro contato, é o próprio brigadista, o próprio socorrista ali. Então, o que eles fazem? Quando eu fui da brigada, eu também fiz isso. O primeiro treinamento que a gente teve foi de incêndio, depois a gente teve de socorrista. Eles ficam lá, passa para a gente como que é, e depois a gente faz o treinamento prático, né? E aí depois vieram e fizeram vários simulados com a gente. Então, se vier acontecer alguma coisa, você ser capaz de prestar os primeiros socorros para aquela pessoa. Só que é uma responsabilidade muito grande. Por que é uma responsabilidade muito grande? Porque se vier ocorrer qualquer coisa com aquela pessoa, você é responsável. Então, se você não prestar o socorro, você é responsável. Se você prestar o socorro errado, você também é responsável. Então, tipo, é uma responsabilidade muito grande. Então, é algo que tem que ser levado muito a sério. Então, por isso que os treinamentos são periódicos, né? E são feitos vários simulados para as pessoas terem noção do que realmente tem que fazer. Então, ser programados, né? As pessoas têm que ter conhecimento. Vou dar novamente o exemplo da amônia, né? Na empresa onde a gente trabalhava, a gente tinha simulado todas as terças-feiras. Todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, soava o alarme da amônia. Para a gente estar, né, similar, né? A gente saber quando aquele alarme tocasse, o que a gente tinha que fazer. E se tivesse terceiros na empresa, eles tinham que estar cientes, né, do que estava acontecendo. Como assim, terceiro? Pessoas que não trabalham lá, pessoas que foram lá prestar algum serviço. Então, tocou aquele alarme, tem que retirar todo mundo para o que está fazendo, para a linha, né, e vai para aquele determinado local. Isso é vazamento de produtos químicos, incêndio, isso são vários setores, né? Não só onde eu trabalhei. Então, tem vários locais que fazem essas simulações. Os componentes, né, da Brigada de Rondon, você tem que ter um coordenador geral, um coordenador de andar, um puxa-fila, serra-fila, auxiliar. Como assim? Eu preciso de um cara que coordena lá como que vai ser esse abandono. Esse aqui, pessoal, o puxa-fila, encerra-fila, é quando a gente fala do abandono, o coordenado, não orientado. Então, é para o abandono coordenado, porque você vai mostrar para a pessoa como passar, por onde ir. Então, você precisa, né, de várias pessoas, várias responsáveis, né, para estar auxiliando para aquela atividade ocorra. Então, o coordenador geral, ele vai ser o responsável por abandono de todos os setores. Então, se você tem vários pontos de encontro, ele tem que estar ciente de todos aqueles pontos de encontro. Ele tem que estar ciente da saída de todo mundo, de todos os andares, de todos os lugares, né? E ele que vai coordenar se pode retornar, se não pode, como que vai ser ali. Quando a gente fala de andares, são prédios, né, grandes, que aí você faz por andar, você tem que ter um abandono por andar, porque a gente está falando aqui mais de plantas industriais, a gente tem empresas também verticais, né, em prédios muito altos. Então, você imagina aquele tanto de gente descendo aquele tanto de escada, dependendo se o prédio é muito alto, você leva muito tempo para descer aqueles andares, né? Então, o coordenador por andar, ele é responsável por abandono do seu andar, então ele determina a organização da fila e confere visualmente aquele andar. Então, por exemplo, aconteceu vamos supor, está pegando fogo.
O cara lá da brigada de abandono, ele não vai lá apagar o fogo ou tentar controlar o incêndio, porque ele não é da brigada de incêndio, ele é do abandono. Então, ele vai lá e vai falar para todo mundo, vai bater na porta de todos os andares, de todos os apartamentos daqui, e vai falar, olha, tá pegando fogo, a gente precisa evacuar, a gente precisa sair. E aí, ele vai conferir, né, se todo mundo saiu, se não ficou ninguém para trás. Essa é a responsabilidade dele. Ele mora no 10º andar, a responsabilidade dele é do 10º andar. Ele não vai no 9º nem no 8º. No 9º, não, nem no 9º, nem no 11º. Ele não vai subir ou descer os andares para conferir, porque vai ter cada um responsável por um andar. Coordenador de andar, né? Então, checar os pontos, os puxa-fila, né? Então, é o cara que vai na frente, é o cara que sabe por onde passar, né? Que sabe por onde ir o caminho. Então, ele vai na velocidade certa, vai mostrando como que deve, por qual local que deve ir. Então, ele vai estar identificado, vai ajudar a manter a calma, a ordem. Vamos supor que é um incêndio, né? Está pegando fogo. Então, que a gente viu nos outros slides, nas outras aulas, como que a gente tem que puxar, né? Que a gente tem que puxar abaixando, engateando, né? Por quê? Porque o ar quente sobe e o ar frio desce. Então, embaixo a gente tem mais oxigênio. Então, ele vai mostrar como sair. Ah, se tiver alguma coisa para pôr na boca ou algo na boca, a gente vai colocar para não inspirar, né? Expirar, aquela fumaça. Então, ele vai mostrar para a gente como faz. O serra-fila, né, é o que vem por último, para não deixar ninguém para trás, para não ficar ninguém por último, né? Alguém cair, alguém se machucou, não ficar ninguém para trás. E outra coisa importante, né? Que tem pessoas que têm locomoção comprometida, tem pessoas que não conseguem andar na mesma velocidade de todo mundo. Então, essas pessoas que puxam a fila e serram a fila, elas são responsáveis para que todo mundo chegue, né, junto. Ou elas indiquem que alguém carregue o outro, que alguém auxilie, né, para que todo mundo consiga chegar bem, né. Evitar brincadeiras, conversas, né? Retardar a saída, auxiliar pessoas em caso de acidente, ou mal súbito, né? Ou pessoas que têm dificuldade, né? E tem as pessoas que vão auxiliar, né, os demais. Então, vão estar sempre auxiliando, pode auxiliar na contagem, pode auxiliar coordenador geral. Isso aí vai depender de cada local, como que eles vão fazer, né? De cada empresa. Mas, no geral, é assim que acontece. Então, aí tem a CIPA, né? Que na empresa, geralmente, em grandes empresas, quem é da CIPA ou quem é brigadista, vem identificado. Então, vem identificado na camisa, né? Vem aqui o bottom, né? Vem, como fala? Vem bordado na camisa, ou vem com um botãozinho aqui, um botão, então a pessoa se identifica. Ou quando você começa a trabalhar no setor, eles te apresentam uma pessoa, falam assim, olha, nesse setor aqui, o responsável por esse andar ou por essa área aqui é fulano de tal, eles vão lá e te apresentam. Então, de alguma forma, você vai saber quem que é a pessoa responsável, tá? Então, oi, Carla. É usado também, normalmente, o que mais se usa é o capacete vermelho, né? Isso, tem um capacete também. O pessoal da área, o pessoal que trabalha na área tem um capacete também. Exatamente, bem lembrado, obrigada. Minerador Tem um é capacete. Obrigada por lembrar, eu não lembrava disso. Tem os capacetes. E alguns locais também, eles costumam colocar adesivos. Quando não tem essas cores dos capacetes, eles colocam adesivos. A Florença falou também tem a faixa da brigada também. Então, tem várias formas deles se identificarem no setor lá. Não é só uma, não. Os procedimentos básicos, né? Isso daqui a gente viu, né? Como que é bom sair. A saída de emergência, deixar as saídas de emergência desobstruídas, né? Aí já volta lá no que a gente falou, que tem que ficar desobstruída, tem que ficar abertas, tem que ser de fácil acesso, tem que ter amplitude, né? Para sair todo mundo. As pessoas devem sair, devem conhecer o caminho de saída, devem levar a sério, né?
devem parar o que estão fazendo. Isso acontece muito em simulado, as pessoas não levam a sério o que está acontecendo, acham que nunca vai acontecer, acham que o simulado é só simulado mesmo e fala assim, vou fazer de qualquer jeito. Mas tudo que é feito ali, ele é quantificado para melhorar. Então, por exemplo, eles fazem o planejamento que a evacuação é feita em 5 minutos, mas não foi feito em 10. Por quê? O que a gente tem que mudar? Se for feito em 10, vai morrer todo mundo. Eu preciso que seja feito em 5. Ah, vou feito em 10 porque o cara falou que era só simulação e ficou fazendo a atividade dele. Não, não pode. Tem que levar a sério, as pessoas têm que saber o porquê, né? Ter consciência do real risco que elas estão correndo ali, né? Eles falam, né, que as pessoas falam não, isso são dados estatísticos, que a maioria das pessoas morrem porque não levam a sério o que está acontecendo, tipo, começou um incêndio, aconteceu um sinistro, elas não acreditam na proporção que aquilo dali pode tomar, e incêndio se alastra muito rápido, e às vezes você não morre devido ao fogo em si, você não vai morrer em decorrência de queimadura, você vai morrer em decorrência de inalação, de exposição ao calor, mas as pessoas não levam a sério isso, né? Então, ficar preso no meio da fumaça, que a gente falou, né? Sair agachado, usar sempre as escadas e nunca o elevador. Corte de energia, né? A gente tomar cuidado com os cortes de energias, não usar os elevadores por causa disso, por causa de cortes de energias, e também por ser um local por onde o fogo pode ir, né? Preso numa sala cheia de fumaça, ficar junto ao piso e próximo às janelas. Tem que tomar muito cuidado também, pessoal, com a abertura de janela, né, com as aberturas de porta, por causa que quanto mais a gente abre, mais oxigênio vai entrar no local, né? Mas também a gente precisa respirar, então é bem complexo isso daqui. Pode usar portas, né, como proteção. Às vezes tem uma porta fechada, como que a gente faz, né, para saber se tem fogo do outro lado? Ver se a porta está quente. Então, o pessoal olha se a maçaneta está quente, né? Se a maçaneta está quente é porque tem fogo do outro lugar. Se você abrir a porta, o fogo vai passar para o local que você está. Então, você deixa a porta fechada. Ou, se tiver fria, abre devagar. Se tiver quente, não abre. Porque você vai estar alimentando o fogo mais com oxigênio e ele pode passar para o local que você está. Não combater o incêndio se você não saber manusear os equipamentos, né? Então, se você não tiver o treinamento, não faça. Não salte dos prédios. Lembra que eu falei para vocês dos edifícios Joelma, dos edifícios lá que pegou fogo em São Paulo? A maioria das pessoas morreram por causa que soltaram do prédio. Poucas morreram devidamente por causa do fogo em si. Lógico que foi pelo fogo, né? Foi uma consequência, estava pegando fogo se jogar, mas foi por causa que elas caíram. O que é o primeiro passo? Manter a calma, né? Eu sei que é muito difícil, a maioria das pessoas não mantém a calma, mas é manter a calma e esperar não, né? Proceder da forma correta. A gente que tem um pouco de treinamento, tem um pouco de sabe como as coisas acontecem, é manter a calma, né? E saber manusear. O uniforme anti-chama não é todo mundo que tem. É obrigatoriamente só para alguns tipos de funcionários. O que eu sei que é obrigatório é para o eletricista, né? E pessoas que trabalham na área. Para a pessoa que vai apagar o fogo em si, o brigadista, não é obrigatório. Não tem essa obrigatoriedade. Mas se for algo da função dele, sim. Porque para apagar o princípio de incêndio não é algo tão descontrolado, é algo pequeno. Agora, para apagar um incêndio, aí é o corpo de bombeiro, você não vai se pôr em risco para fazer aquilo dali. É igual quando acontece um acidente, um sinistro, vamos supor que caiu uma pessoa e ela levou um choque elétrico. E ela está levando um choque lá, porque a energia ainda está ligada. O que é o primeiro passo? Desligar a energia. Porque se você for lá e colocar a mão na pessoa, você vai ser eletrizado e vai ocorrer
uma segunda vítima. Então, todo o socorro que você vai prestar, ou qualquer tipo de atividade que você vai fazer, a primeira coisa que você tem que ter certeza é que o local está seguro para você desenvolver aquela atividade. Lógico que tem um risco. Eu vou pagar um princípio de incêndio, eu tenho um risco para mim, mas é um risco controlado. É igual o EPI. O EPI, quando você está no local, tem um risco, mas na hora que você coloca o equipamento é para mitigar de acontecer algo com você. Mas você não tira o risco totalmente do ambiente, não tem como. Então, a gente sempre tenta diminuir os danos que as pessoas podem ter. Então, para socorrer, para pagar, para fazer qualquer outra coisa, o ambiente tem que estar seguro, a gente não se coloca em risco de qualquer forma, né? Então, o brigadista também tem que fazer isso. Então, não soltar, né, dependendo da altura, não causar pânico, não propagar o pânico, né? Então, às vezes, a coisa é pequenininha e a pessoa propaga o pânico de uma forma completamente descontrolada, né? Então, voltando ao ponto, né? Manter a calma, né? E se houver pânico, não entra na multidão. Voltando de novo, as consequências das emergências, às vezes, não é a emergência em si. Então, por exemplo, vamos pegar a Boate Kiss lá quando pegou fogo. Muita gente morreu pisoteada, porque não tinha saída de emergência suficiente e não era da largura suficiente. Então, o que aconteceu? No pânico, muita gente caiu e foi pisoteado. Então, as pessoas morreram pisoteadas. Lógico que ali ninguém pensa, todo mundo vai correr. Então, por isso que precisa da saída de emergências com o tamanho adequado, para ter o fluxo adequado. E lá também outra coisa que aconteceu, as pessoas se confundiram. Em vez de ir para a porta de saída, foram para onde? Para o banheiro. Aonde que estavam as luzes de emergência? Aonde que estava a sinalização? E depois vocês leem, pessoal, as investigações e tal. O corpo de bombeiro deu o alvará para eles, sem eles terem as especificações certas. A boate não tinha as portas, não tinha iluminação, não tinha quantidade de porta de emergência suficiente, e a cobertura da boate era de uma espuma altamente tóxica. Então, o que aconteceu? Começou a pegar fogo, ela se expandiu muito rápido e a fumaça era muito tóxica. Então, teve pessoas que saíram de lá viva, mas inalaram muita fumaça e morreram dias depois, por causa daquilo. Nem o revestimento que estava lá poderia estar. Então, por isso que tem que ter as normas, por isso que tem que ter fiscalização, por isso que a gente tem que saber o que é. Porque quando aconteceu esse incêndio, muita gente morreu por causa. O incêndio pode ocorrer? Pode, isso é em qualquer lugar, mas a gente tem que tentar evitar o dano das pessoas o máximo possível. Se tivesse portas adequadas, se tivesse sistema de iluminação adequado, né, para a gente dar a oportunidade das pessoas se salvarem. E aí teve gente que caiu, depois não conseguiu levantar porque foi pisoteado, inalou fumaça. Então, vai virando um caos. Então, a gente tem que o quê? Tentar evitar o caos ao máximo, tentar, né, mitigar tudo. Oi, Florence. No caso, lá não foi feito uma VCB, né? Eu não lembro agora. Eu acho que lá teve um caso de corrupção também. Então, eu acho que o Corpo de Bombeiro foi e eles deram o negócio para eles sem ter, entendeu? Eu não acompanhei o processo até o final, mas eu sei que eles não tinham todos os requisitos para funcionarem e eles estavam funcionando. Então, teve uma questão de corrupção. Eu vou olhar para você e te falo. Eu não acompanhei até o final, mas eles estavam irregulares em vários aspectos de proteção contra incêndio. Certo, obrigada. Eu vou olhar e retorno para vocês. Então, pessoal, isso aqui é um negócio de brigada de abandono. Eu quero mostrar para vocês um outro documento.
Tem 2 aqui. Só um minuto. Esse aqui. Outros hidrantes. Tá, vamos lá. Pessoal, esse aqui é dos hidrantes, tá? Como a gente viu dos extintores, os hidrantes, a gente também precisa ter eles. Eles são ligados a, mudando completamente de assunto, né, da água para o vinho, a gente estava falando das brigadas, só que essas brigadas, elas precisam desses equipamentos para fazer o combate ao fogo. Então, para elas fazer a brigada de incêndio, fazer o combate ao fogo, a gente viu que a gente tem os extintores e aí a gente vai ter os hidrantes também. Os hidrantes, eles são ligados à rede de abastecimento de água. E aí, esses equipamentos, eles podem estar ligados tanto na rua, né? A gente tem na rua, não sei se vocês já viram hidrantes na rua, para o corpo de bombeiro estar utilizando, e a gente tem também dentro das empresas. Então, o que são esses hidrantes? Eles são realmente já para combater o fogo. Eles são utilizados para fazer o combate ao fogo, não são nem para fazer o controle, né? Deixa eu só abrir uma imagem aqui. São para fazer o combate ao fogo, tá? Então, eles têm vários tipos, tá? Então, eles podem ser de coluna aí, então são instalados em locais públicos. E aí, os urbanos, eles têm diferentes cores. E aí, essas cores vão para a vazão deles. O que é a vazão? É a quantidade de água que sai por minuto, tá? Então, aqui, ó, o verde eu tenho uma vazão superior a 2.000 litros por minuto, o amarelo eu vou ter uma vazão entre 1.000 e 2.000, e o vermelho eu vou ter entre 1.000 litros aí por minuto. Então, é a quantidade de água que vai sair por aqui. Os hidrantes industriais, né? Então, eles são dentro da fábrica e geralmente eles são conectados, né? Dentro do sistema de água deles. Eu vi que na apostila de vocês falam no sistema de abastecimento, que aí lá fala, tipo, é um sistema de combate a incêndio, né? E ele fala assim: eu preciso ter uma quantidade de água lá o suficiente para caso que, vamos supor, a água acabe, né? Então, eu preciso ter uma água reserva lá. Então, tem uma continha lá que ele mostra como que a gente faz esse cálculo para a gente saber o volume de água, né? As caixas de hidrantes industriais. Então, aqui, ó, a gente tem um hidrante e do lado a gente tem um local onde a gente guarda as mangueiras de incêndio. E essas mangueiras de incêndio, quando a gente tem os treinamentos da brigada, eles mostram para a gente como que a gente desenrola e como que a gente enrola essas mangueiras e como que a gente faz o acoplamento aqui. Porque não é simplesmente pegar a mangueira e enrolar, né, enrolar ela conforme a gente quer, não. E aí a gente tem os tipos de mangueira de incêndio. Quais os tipos, né? As características técnicas dela, como assim, o tamanho, o tipo de material que ela é feito, né? A norma que ela cumpre, então ela é da NBR 11861. Então tem mangueira tipo 1, mangueira tipo 2, isso aqui eu vou mandar para vocês e depois vocês dão uma lida. Outra coisa também,
Quando a gente é da brigada, esses equipamentos, eles precisam passar por inspeção, manutenção e cuidado. Então, por exemplo, todo mês tinha um brigadista que era responsável para ir lá olhar as mangueiras. Todo mês tinha geralmente era o mesmo brigadista. Ele tinha que ir lá olhar as mangueiras, tinha que olhar os hidrantes, tinha que olhar os chuveiros. Então, todo o equipamento de emergência tinha que olhar para ver se estava funcionando. Então, a técnica de segurança do trabalho da empresa tinha, né, a folha dela lá, o controle dela, e fazia esse controle. Então, ela está funcionando? Como que eu vou saber se está funcionando? Eu não estou tendo um sinistro, não estou tendo uma emergência, então tinha que passar por essa etapa. Teve vezes que, por exemplo, a gente estava com problema de abastecimento de água. O que tinha que fazer? Tinha que ficar um caminhão-pipa lá, né, de prontidão, para caso ocorresse um sinistro, porque não estava tendo, a água não estava tendo vazão suficiente. Então, aquele volume de água que a gente ia precisar, caso viesse algo, né, acontecer, a gente não tinha. Então, ficava um caminhão-pipa lá. Então, são todas coisas que a gente tem que ficar atento. Então, pessoal, a forma correta de armazenamento, ela é aduchada, tá vendo? Ela é fechada de forma que ela não é de espiral, ela vem sendo fechada. Você abre ela toda, né? E depois ela vem sendo fechada do meio para o início. Então, ela fica nesse formato aqui. Por que ela fica nesse formato aqui? Porque ela é mais fácil de abrir quando você for fazer, apagar o incêndio, né? Fazer a abertura dele para colocar no hidrante. Esse formato aqui, ele é mais demorado, ele é mais difícil. Então, ele sempre, essa forma aqui é mais rápida. Os registros, né? Então, é aonde eu vou acoplar a mangueira. Então, é onde eu vou estar colocando aquelas mangueiras. Então, geralmente, do lado desses registros aqui, né, tem sempre uma caixa, né, para estar guardando essas mangueiras. Os acessórios, esses acessórios aqui é para você soltar a mangueira, né, e fazer o engate da mangueira no bocal, né, lá no hidrante. Os guinchos, né, esses guinchos aqui, eles são regulados, eles podem sair mais água, né, com um diâmetro maior ou com um diâmetro menor. Então, depende da onde você quer atingir o fogo, né, a distância que você quer, como o fogo está. Então, isso aqui tudo ele é passado num treinamento prático lá de como está fazendo. Os tampão, né, tampão lá das válvulas, dos registros. Então, isso aqui são todas formas das mangueiras e como eles são dispostos lá. Então, as mangueiras são acopladas aqui. O caminhão do Corpo de Bombeiro, aqueles caminhões-pipas, eles têm um limite de água, né? Então, geralmente, a gente tem esses hidrantes aí para a gente conseguir ter essa vazão de água. Essa daqui, pessoal, é a NPT 022 que eu falei para vocês, né? Sistema de hidrantes e de mangotes para combate a incêndio. Então, ela traz para a gente as condições, né? Ó, os sistemas de combate a incêndio estão classificados em sistemas tipo 1, mangotinho, e sistemas tipo 2, 3, 4 e 5. Um mangotinho, pessoal, vou abrir a imagem aqui. É esse aqui, ó. Olha, não foi, tá? É esse aqui, ele é menor. Então, a gente chama de mangotinha essa parte menor aqui. E aí ele tem as classificações. Então, as classificações, eles
tem as classificações, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui ele vem, né? Então, aqui, ó, tabela de sistema de proteção de hidrante. Qual que é a classificação, né? Vai ser o mangote, hidrante 2, 3, 4. Aí aqui tem a escolha, né, do dinâmetro nominal, o comprimento que ele tem que ter, o número de expedição, a vazão mínima que tem que ter essa mangueira, né, esse hidrante, e a pressão mínima que ele tem que sair. Então, todas essas normativas aqui, elas vêm falando desses hidrantes, dos mangotes. E aí, aqui, ó, aqui, ó, tipo de sistema de hidrante mangotinho. Então, essa tabela aqui, eles tiraram dessa norma aqui, da NPT 22. Então, esse diâmetro nominal, a vazão mínima, né, eles tiraram de lá. E aí, aqui ele fala aqui, ó, reservatório, né, reserva técnica de incêndio. Então, esse volume, essa área, esse valor C aqui, tá aqui também. Então, eu vim aqui, ó, tabela 4. Aqui é a tabela 4. Então, aqui, ó, tá especificado. Então, tipo 1, tipo 2, né? Então, eu consigo achar aquele valor C aqui para colocar nessa fórmula aqui. E achar o volume, né, de reserva técnica. Só que essa norma aí não era a que eu queria mostrar. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente. Eu tinha baixado a outra NPT. Achei. É a 17. Aqui, ó, essa daqui é de brigada de incêndio. Então, aquela lá tá falando sobre os hidrantes, né? Essa daqui é de brigada de incêndio. Então, aqui, ó, estabelece qual que é o objetivo dela. Lembrando que essa daqui é do Corpo de Bombeiro do Paraná. Se a gente for olhar do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, ela muda o número. O número dela é de brigada de incêndio é a 9. Então, vamos aqui, ó. O objetivo: estabelecer os parâmetros técnicos quanto à obrigatoriedade, ao dimensionamento e implementação da medida de prevenção e combate a incêndio e desastre de brigada de incêndio, identificações, área de riscos, estabelecimentos e eventos temporários. Então, eventos, show, essas partes também entram aqui, tá? A capacitação, qual que é a capacitação, quanto a carga horária, né? O programa do custo deles, o que o brigadista precisa, a fiscalização, né? A organização da brigada, tem que ter um líder, né? Procedimentos básicos. Então, aqui ele vem falando tudo o que precisa ter para essas brigadas de incêndio. Então, essa daqui é a NPT 17. Certo, gente? Alguma dúvida? Aqui fala, ó, carga horária sugerida para formação de brigadista. Etapas para implementação de brigadista de incêndio. Então, tem todo uma diretriz, né, de como proceder. Então, tem todas as exigências aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação
a isso? Não, desculpa, Ah, não, tá explicando. eu tinha trago 2 vídeos, eu vou mandar o link, vou pedir para... Peraí. Passar. São 2 links, eu vou mandar aqui para vocês no chat. É um sobre como usar o sistema de hidrante, que ele é uma explicação, e um outro vídeo do corpo de bombeiro, que eles mostram como que é feita a evacuação em edifícios, né? Eles mostrando como que é feita as etapas, tá? Mandei aqui no grupo não, na mensagem eu vou olhar o negócio que acho que foi a Florence que me perguntou. Alguma das meninas me perguntaram da Boate Kiss, que eu não sei de cabeça, e peço para mandarem para vocês, tá? Eu vou ficar devendo isso. Qualquer dúvida também pode mandar mensagem que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso. Todo mundo viu o link aí? Uau. Beleza, então. Gente, certinho, então. Boa noite. Espero que algo tenha sido proveitosa para vocês. Até mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Poliana.